A paz, eu me chamo Pastor André Albuquerque, tenho esse canal de evangelização e tô aqui mais uma vez para dar uma palavra de Deus para a tua vida. Fica até o final, que você tem muito a aprender comigo, amém? É, é muito fácil ir para o deserto, é, como Moisés foi com várias pessoas, né? Então, com multidão. Onde Moisés abriu o mar, onde fez jorrar água da rocha, onde caiu pão do céu, é muito fácil. Mas o difícil é você ir pro deserto sozinha, como Agar foi. Ah, mas Agar tinha Ismael. Ismael era uma criança que estava à mercê das escolhas e atitude de Agar, a mãe de Ismael. Ismael era uma responsabilidade enorme. Filho é uma responsabilidade enorme. Então, a mais H precisou ir para o deserto com uma responsabilidade enorme, que é um filho, Ismael. Eles caminharam, eles foram somente com botija d'água e um pedaço de pão. E eles caminharam, quando acabou a água, não suportaram mais. H pensou que o menino fosse morrer, botou o menino debaixo de uma árvore, virou as costas para não ver o menino morrer. Mas H, ela não estava só. Ela tinha Deus. Ela tinha Deus e tinha promessas de Deus. Foi onde Deus fez H ver o poço d'água no meio do deserto. Gente, imagine um poço d'água no meio do deserto. Imagine. Apareceu. É um milagre. Um milagre imenso. Imenso. Um poço d'água brotar no meio do deserto do nada. Então H bebeu a água, deu para o menino, encheu a botija novamente e prosseguiu. Porque com Deus é isso que a gente faz, a gente prossegue, a gente vai em frente. Não importa se nós estamos num deserto, a gente vai em frente porque nós temos Deus que nos levanta todos os dias. Eu tenho um exemplo que se encaixa na vida de H no deserto com o filho. Gente, é uma responsabilidade muito grande, sabe por quê? Porque você prefere adoecer do que seu filho adoecer. Se seu filho machuca, você preferia se machucar do que seu filho ser machucado. Então, se seu filho, qualquer coisa ruim que vai acontecer com seu filho, você prefere que seja você do que seu filho. E eu fiquei com meu filho, eu fiquei com meus filhos sozinha nessa casa. O meu filho era bebê, e a minha filha só tinha 10 anos, no tempo do Covid. No tempo do Covid. E aí, a minha filha, que ela tinha um costume de. Sempre eu pedia para ela ir fazer as compras. Eu comprava a compra do mês, mas a gente ficava comprando algumas coisas que eu recebia semanal, né? O dinheiro das costuras eu recebia por semana. Então eu ficava mandando ela ir no mercantil aqui da esquina para ela poder comprar as coisas que eu precisava, as pouquinhas coisas que eu fosse precisando, porque eu fazia o mercantil grande durante o mês, para durar o mês todinho. Mas às vezes a gente precisa de uma coisa ou outra. E eu não podia ir lá na rua, né? Por conta do trabalho, que era pressão demais para poder dar a quantidade de peça que é, a patroa pedia, né? Então eu ficava trabalhando e pedia a minha filha para ir, e a minha filha ia. E no Covid,
no tempo do Covid, ficou só eu e eles dois. E meu bebê era bebê de colo. E aí, e eu só nessa casa, parou as costuras. E a gente assim, e quando eu saía, só que eu não deixei mais ela sair, eu não deixei mais ela ir, eu não deixei mais eles ficarem nem para frente da casa, eu não deixei. Quando eles estavam na porta, eu mandava eles sair de perto da porta. Eu fiquei muito, muito mesmo atormentada de eu não querer mais nem dormir, porque se eu dormisse eu tinha um pesadelo com eles adoecendo. Então, o que eu fazia? Eu veio quem era mãe solteira, né? Que recebia o Bolsa Família, recebia R$ 1.200. Então eu fazia o quê? Eu preparava uma garrafa com quiboa, eu comprava muita, muita quiboa mesmo. Então eu preparava uma garrafa com quiboa, deixava na porta, para quando eu não deixava nenhum deles sair, eu não deixava ela ir mais no mercantil da esquina, não deixava mais na época do Covid. Então, só quem saía era eu. E quando eu chegava lá na rua, que eu via todo mundo de máscara, e para poder fazer as compras, né? E eu vendo as reportagens na televisão. Quando eu via todo mundo de máscara, meu Deus, estamos no fim do mundo. Meu Deus, todo mundo vai morrer com essa doença. Porque quando eu olhava na televisão, eu só via gente morta, só notícia ruim. Era um pai chorando, mãe chorando, filho chorando porque tinha perdido. É, e as ameaças, né, que iam fechar os mercantil. Meu Deus do céu, se fechar os mercantil, como que eu vou dar comida aos meus filhos? E aí, é, eu precisava enfrentar tudo isso pelos meus filhos. E, e eu voltava para casa. Quando eu chegava, eu não deixava eles, eu mandava ela segurar o menino, para o menino não ir e tocar em nada nas pernas, engateando e tocar nada nas coisas, né? E aí eu pegava e lavava, limpava tudo com que boa. As frutas eu lavava todas com que boa. Quando eu chegava, eu lavava as minhas mãos e os meus pés com que boa. Tirava a minha roupa, colocava já para lavar, a máscara colocava para lavar. Eu não aceitava ninguém andar aqui em casa, por causa que eu tinha medo do que poderia acontecer com meus filhos se eles pegassem a doença, né? Então, gente, eu fico pensando assim, imagine Agar num deserto, sem ter comida e sem água para poder dar para Ismael. Imagine o desespero dela. Assim, por se sentir impotente como mãe, de não poder fazer nada para dar pelo filho, né, ali naquela situação, de para ela ter uma reação de simplesmente botar o menino numa moita, virar as costas e esperar o menino morrer. E travou, gente. O meu celular tá travando tanto. Então, mas é como eu falei, Deus estava com H, tanto é que realizou o que Deus prometeu a H. Ela foi mãe de uma grande geração. E eu tô aqui, meus filhos estão, nenhum de nós três pegamos o Covid. Nenhum de nós três pegamos o Covid. E graças a Deus, Deus sustentou, não faltou comida, não faltou alimento. Eu pegava todo o dinheiro, os 1.200 eu comprava todo de comida. Eu pagava a energia, a água e a internet para não faltar. E o restante eu comprava todo de comida.
depois que passou, né? Que veio, que começou, depois que passou, que veio os boatos que ia voltar às escolas, eu comecei a falar para minha filha, olha, você não vai estudar. Você só vai estudar depois que tudo isso realmente passar, quando realmente estiver seguro que não vai mais ninguém pegar essa doença. Só que ela disse que ela iria estudar, então ela foi, quando começou as aulas, ela foi estudar e graças a Deus ela não pegou a doença, né, o Covid. Então, gente, é muito difícil você estar no papel de mãe e pai e, e passar por um deserto, como a H passou e como eu passei na época do Covid, sozinha, com duas crianças para sustentar, duas crianças para poder fortalecer num momento tão difícil daquele. A minha filha, ela se sentia presa, dizer que estava se sentindo, como é que se chama? Como a pessoa está se sentindo, é tipo estressado, mas é outro dizerzinho. E eu não podia fazer nada, porque eu não ia abrir a porta e deixar minha filha sair e correr o risco de pegar uma doença que na época não tinha nem, que na época, que não tinha cura, que estava matando. Eu não ia poder, né? Eu não ia deixar. Então o jeito era prender mesmo e eu só saí quando era necessário mesmo. Então, beijo. Graças a Deus que nós temos Deus nos sustentando, que a H também tinha Deus sustentando ela. E que essa fase já passou para mim, para muitas mães que também são mães e pai como eu sou. Então, eu agradeço a Deus por ele estar sempre ao meu lado, por ele ser existente na minha vida, porque eu não sei de onde eu tirei forças para suportar tudo aquilo sozinha. Não sei. Eu tava de luto, separada, ver o Covid, bebê recém-nascido. Bebê tinha acabado de nascer, de luto, separada, de luto que a minha mãe morreu, do câncer, sabe? Eu vi ela denfiando, separada, traída, separada, abandonada por todo mundo. E ver o Covid, onde eu precisava sair e era onde eu via as reportagens falando isso, aquilo, porque em casa eu não via, porque a televisão só passava coisas de criança. Na televisão só passava coisas de criança, só desenhos de criança que eu colocava na televisão. E quando eu saía lá, quando eu saía para os mercantil, aí eu parava para ver as reportagens e eu chegava em casa tremendo, eu chegava em casa tremendo e eu não falava nada para minha filha, eu não falava nada, sabe? Eu ficava com aquilo em mim, na minha mente, um medo. E eu deitava na cama e eu chorava. Ela tava no celular e na televisão, com as rodas da televisão, então eu deitava no quarto, na cama e chorava e pedia a Deus, Deus, protege minha família, protege meus irmãos que estão por aí, que estão saindo, que não estão tendo cuidado. E não deixa acontecer, Deus, por favor. Eu não suportaria, né? Ter um irmão, um ente querido morto que eu não pudesse nem sequer saber, ver para saber que morreu mesmo, né? E, e eu passei por tudo isso sozinha e eu acredito que não foi só eu, que foi muita gente que passou, muitas mães que passaram, muitas famílias que passaram mas só que hoje nós estamos aqui para contar a história, graças ao nosso grande Deus, né? Que deu o livramento. Beijo, Deus abençoe.
e até o próximo vídeo, se Deus quiser.